Oi, pessoal. Então a gente começa agora o nosso modelo de EAD. E no tema de hoje a gente vai falar sobre absolutismo. Essa é a aula 13 da nossa apostila. E para entender o absolutismo, essa construção do absolutismo, a gente vai fazer ela em duas aulas. Aula 13 e aula 14. Na aula 13, a gente vai falar sobre o modelo absolutista, sobre os principais teóricos, sobre o mercantilismo e sobre o antigo regime. Na aula 14, a gente vai usar dois modelos de exemplo, a monarquia inglesa e a monarquia francesa. Bom, para começar, vale lembrar o contexto que a gente está falando de grandes mudanças na Europa. Surgiu, a partir do Renascimento, uma nova forma de enxergar o mundo e com uma série de transformações. Essas transformações acabaram permitindo também um desenvolvimento mais tranquilo de formas de ciência, de reflexão e, consequentemente, também abrindo uma boa margem para que a gente tivesse a construção a partir da Reforma Protestante. Muito bem, pensando assim, então, Reforma Protestante, Renascimento, a gente tem uma nova Europa sendo construída. É óbvio que essas transformações de caráter religioso, de caráter científico e ideológico estariam inseridas num contexto também político e econômico de transformações. Esse contexto político e econômico de transformações é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o que a gente vai ter na Idade Moderna é uma série de aspectos carregados da Idade Média, mas algumas roupagens novas, e é isso que a gente vai estudar a partir de hoje, portanto. Para começar, esse modelo absolutista. O que a gente chama de modelo absolutista, afinal de contas? Modelo absolutista é um molde de construção política que a Europa vai acabar encarando e construindo no período moderno. Então, de modo geral, os países europeus vão experimentar esse modelo absolutista durante a Idade Moderna. Em alguns momentos, em alguns países mais profundos, em outros nem tanto. Então a gente tem modelos absolutistas muito mais claros, como é o caso da França, e outros nem tanto assim, ou pelo menos temporários, com algumas vivências diferentes, como é o caso da Inglaterra. Como já vimos, Portugal e Espanha também vão acabar vivendo um certo modelo absolutista. Muito bem. De modo geral, então, o modelo absolutista, a gente tem um processo de centralização das funções na figura de um rei, de um líder local. A ideia qual é? Você diminui o poder que os senhores feudais tinham, então do poder local, de duques, arquiduques e tudo mais, e concentra tudo isso na figura de uma pessoa só, de um antigo suzerano que passa a ser chamado de rei dentro de um espaço de Estado-nação, ou seja, com uma identificação de língua, de cultura e com limites geográficos para a determinação desse Estado nacional. Bom, nesse Estado Nacional, o que nós temos? Uma organização administrativa do Estado. Então, o rei é o responsável por organizar como será a cobrança de impostos, como será o sistema de justiça, a construção de exércitos, e assim vai se formando essa ideia de um Estado Nacional. Mas, apesar disso, se mantém ainda os grupos dominantes clássicos da Idade Média. Por exemplo, como bem marcado aí, ó, o clero, que oferecia um apoio religioso e ideológico, e a nobreza, que oferecia um apoio político. Esse apoio político da nobreza acabava se demonstrando de que maneira? Funções do governo, de administração, acabavam sendo concedidas aí para a nobreza. Então, basicamente, questões de justiça ou da cobrança de impostos ficava a cargo dos nobres. Isso significava que eles recebiam do Estado, obviamente, e eram sustentados por esse Estado. Vale lembrar que tinha um grupo em ascensão que ganhava dinheiro, bastante dinheiro, e que acaba fornecendo o apoio econômico para a formação do Estado absolutista, que é a burguesia. Ah, mas afinal de contas, por que a burguesia fornece esse apoio econômico? Porque para a burguesia, no momento de disputas econômicas com outras burguesias de outros lugares, ter um rei com uma concentração de poderes, uma organização melhor
de um Estado e, com uma proposta de proteção dessa própria burguesia, era interessante financiar. Ainda que se financiava essa realeza, mas não recebia tanto apoio no sistema político, já que a burguesia não conseguia, em todo caso, ter uma ampla participação política. Alguns burgueses muito ricos conquistavam títulos de nobreza e participavam do governo, mas a grande maioria, mesmo rica, acabava não tendo essa mesma sorte. Muito bem, diante disso, então, a gente tem uma burguesia crescente, uma nobreza poderosa, só que agora debaixo do guarda-chuva do rei, e o clero que faz os seus discursos nas missas apoiando o rei e tudo mais, fortalecendo, portanto, a estrutura ideológica do absolutismo. Bom, mantendo então uma estrutura fundiária clássica, sem alterações, basicamente com uma concentração de renda absurda, e apesar do rei não ter poderes infinitos, né, não tem um total controle de tudo, ele acaba tendo, na verdade, grandes poderes e acaba exercendo isso de maneira bastante arbitrária em muitos casos. Muito bem. Caracterizado tudo isso, o que a gente vai ter no fim das contas, né? Uma estrutura de governo justificada ou estudada por alguns teóricos. E aí a gente salienta três teóricos principais do absolutismo. São eles: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Todos os três estudados na filosofia política. Então aqui a gente vai dar só uma passadinha por eles, deixando para a filosofia a preocupação em estudá-los melhor. No caso de Maquiavel, teórico e considerado talvez o primeiro teórico absolutista, ele vai fundar uma teoria construída a partir da experiência e da vivência na cidade de Florença, lá na Itália, vendo os Médici governando e apoiando isso tudo, com o livro Príncipe. Em linhas gerais, o príncipe defende, no livro, Maquiavel acaba defendendo, que o príncipe deveria fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para que mantivesse o controle sobre o governo. Então, no fim das contas, o que ele quer dizer? Que tudo é válido se a intenção for manter o controle sobre o governo, manter a coroa na cabeça. Então, assim, nunca foi dito isso no livro, mas a gente interpreta que os fins justificam os meios se a finalidade, né, daquilo que você está querendo é a manutenção de um governo. Então os meios são permitidos e seja eles qual for. Por isso que a gente considera isso um modelo absolutista, porque o rei tem autoridade suficiente para fazer o que ele bem entender, se a preocupação dele é a manutenção do governo. Bom, o segundo é o Thomas Hobbes. Hobbes é inglês e vai falar no livro Leviatã sobre o contrato social. Segundo o Hobbes, e na verdade os contratualistas, como Locke e como Rousseau, ele acredita que o homem vive dois estágios. Um primeiro estágio anterior ao contrato social, que vai ser chamado de estado de natureza, e um estado de sociedade, pós-contrato social. No estado de natureza, o homem vive no estado de guerra de todos contra todos. Numa frase do Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Agora, nesse estado de guerra de todos contra todos, então, é necessário se organizar isso de alguma forma. Ah, mas como organizaria isso, né? Com um contrato social, em que os homens decidem transferir para um outro homem o domínio sobre as próprias vontades, no que é chamado de um monopólio da força e da violência. Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho direito a reagir quando eu for incomodado. Num estado de natureza, essa minha reação pode ser violenta, brutal, de qualquer maneira. Quando se tem uma sociedade organizada pós-contrato social, eu reclamo para a autoridade instituída e essa autoridade deve pôr a lei em prática, então, porque eu transferi para ela o monopólio da força e da violência. Muito bem, então o rei é absolutista porque ele é a figura que concentra então o monopólio da força e da violência de todos os súditos. E a última teoria é a do Jacques Bossuet, da França, em que no livro chamado Política Extrema das Sagradas Escrituras, ele vai defender a teoria do direito divino dos reis.
Bom, como o nome já diz, segundo Busué, o rei era instituído como autoridade divinamente escolhida. A partir da Bíblia, o Busué interpreta de que um rei é a autoridade que Deus escolheu e, portanto, ele tem um poder absolutista porque ele é a própria representação de Deus na Terra. Evidentemente, em estados de maior caráter católico, essa teoria se encaixa perfeitamente, como é o caso da França. Muito bem, três teóricos que a gente, como eu falei, vamos falar mais nas aulas de filosofia política, mas que para nós aqui serve para dar uma ideia de como estava construindo as teorias em meio à construção do próprio absolutismo. Bom, se então o modelo político é absolutista, qual é o modelo econômico desse sistema, né? O modelo econômico do absolutismo a gente chama de mercantilismo, ou a gente pode chamar de primeiro modelo do capitalismo, né? Um capitalismo mercantil, voltado para as relações de comércio. Bom, o mercantilismo então é o conjunto de práticas econômicas que os estados absolutistas vão adotar para duas coisinhas básicas. Primeiro, enriquecer a burguesia. Segundo, fortalecer o rei. Como é que enriquece a burguesia? Conseguindo produtos, protegendo mercados internos, fazendo circular moeda, ampliando o comércio, enriqueço a burguesia. Como é que eu fortaleço o rei? Cobrando mais impostos, tornando ele mais rico, conquistando novos territórios, fortalecendo então essa coroa a partir de uma expressão maior de domínio e de riquezas. E quais características levariam a isso? Então aí a gente tem um conjunto de características bem fáceis de entender, mas que estão associadas então ao modelo do mercantilismo. Primeiro, né, metalismo. Nessa época, em que as moedas são cunhadas principalmente de ouro e prata, você tem uma supervalorização do metal, obviamente. Então, metal representava a riqueza, por isso metalismo. Conseguir reservas de ouro e prata representava a riqueza bruta. Então, por isso, os estados têm uma tentativa de alcançar, de encontrar locais que tivessem metais amoedáveis. Aí faz todo sentido para a gente pensar por que, que o Novo Mundo, né, a América, vai ser tão interessante, principalmente para Portugal e Espanha. Além disso, o segundo ponto está associado ao intervencionismo econômico. Afinal, o que é esse tal intervencionismo econômico? O intervencionismo está associado ao Estado, o rei, intervir diretamente nos assuntos econômicos, visando o quê? Atrapalhar negócios que prejudicassem a própria burguesia nacional. Então, seria como um conjunto de leis, de regras que taxariam produtos estrangeiros ou que forneceriam mais condições, estímulos para alguns produtos nacionais. Enfim, o contrário do intervencionismo é o liberalismo. Então, aqui o que se prega, na verdade, é que o Estado seja tutor, controle de alguma forma os rumos da economia para pensar nos benefícios da própria burguesia interna. Por exemplo, associado ao intervencionismo, a gente tem a ideia do protecionismo. O que é o protecionismo alfandegário? É quando um governo aumenta a taxação sobre um determinado produto para atrapalhar que esse produto venha de fora muito barato e acaba competindo com produtos internos. Por exemplo, quando os Estados Unidos taxam o suco de laranja, o aço, o minério de ferro de um país como o Brasil, por exemplo, vamos supor o suco de laranja no Brasil, o que os Estados Unidos está tentando fazer? Aumentar o valor desse suco nosso quando chega lá dentro do país, para que os produtores de suco de laranja lá dos Estados Unidos acabem tendo condições de competir com o nosso, porque acaba ficando mais barato e tal. Protecionismo está associado a isso, a criar barreiras alfandegárias que acabem estimulando então o consumo interno e desestimulando o consumo de produtos externos. Bom, tudo isso pensando em deixar a balança comercial favorável. O que seria essa balança comercial favorável? Bom, pensemos numa lógica de balancinha mesmo. Se eu
vendo mais do que compro, eu tenho mais lucros. Portanto, minha balança se torna favorável. Agora, se eu compro mais do que vendo, minha balança comercial se torna desfavorável. Para se ter lucro, é legal que a balança comercial seja favorável. Então, para isso é necessário ter produtos que atendem à demanda de outros países para comprar de você e que você consiga estar sempre criando novas demandas, né? Você pode fazer isso através de tecnologia ou através de produtos novos mesmo. Por exemplo, quando Portugal traz na viagem de Vasco da Gama as especiarias e consegue tanto lucro, é porque aquela demanda acabava trazendo condições da balança comercial se tornar favorável. É a mesma coisa que vai se tentar fazer aqui no Brasil, por exemplo, nas devidas proporções, né? Com o pau-brasil, com a cana-de-açúcar, sobretudo, com o ouro, depois com o café. Bom, pensando nisso, inclusive, o colonialismo está diretamente ligado. Por que, afinal de contas, né? Colonizar, ocupar um território, e eu não estou aqui dizendo tomar de outras pessoas, porque a gente sabe que a colonização está associada a isso, a tomar de outros povos, de outros grupos, mas enfim, o colonialismo é essa prática de ocupar territórios que forneçam produtos que possam servir ou de matéria-prima para as manufaturas ou produtos que sejam diretamente importantes para serem vendidos. Então, o produto pode ser já levado para ser comercializado ou servir de base de item para ser desenvolvido pelas manufaturas europeias. E isso tem a ver também com o Pacto Colonial. Por quê? Na relação do exclusivismo que faz a metrópole ter autoridade sobre a colônia, sobre o país colonizado, portanto, sobre o lugar colonizado, faz com que o grupo de pessoas que vivem na colônia só possam comprar e vender dos comerciantes do seu país metrópole. Por isso é um pacto colonial. Dessa maneira, evita que a colônia compre e venda diretamente de outros países, ampliando, obviamente, os ganhos comerciais da metrópole, tornando a balança comercial favorável. Bom, além disso, é legal a gente pensar o seguinte: não se tem ainda uma questão de um grande desenvolvimento industrial, mas o que a gente tem é um modelo de manufaturas começando a surgir em alguns lugares. Alguns países vão desenvolver melhor isso, como é o caso da Inglaterra, outros não, como é o caso de Portugal e relativamente a Espanha. A gente chama isso de industrialismo, perceba, não é industrialização, não é um processo contínuo de construção de indústrias de base, indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis, de serviços, nada disso. Industrialismo porque é uma manufatura um pouco mais apurada, que é o que vai acontecer, por exemplo, com os tecidos na Inglaterra ou com os itens de luxo da França durante o cobertismo lá no reino de Luís XIV. Beleza? Bom, acontece que tem uma coisa que tem que ficar bem salientada, que imaginem que de repente, então, você chega e consegue achar muito ouro, muita prata. Isso tudo vai ser levado para a Europa. Obviamente, essa enorme quantidade de ouro e prata vai promover uma revolução nos preços. Por quê? Porque tem muito ouro e prata disponível, então você tem como se fosse uma deflação. O problema é que, com muito ouro disponível, muita moeda sendo cunhada, o valor dos produtos acabam subindo muito, né? O preço do produto, porque tem muita moeda disponível. O esquema de que a gente disse é o seguinte: se eu soltar muito real no mercado hoje, eu vou provocar um aumento do preço das coisas e o poder de compra do meu dinheiro caiu. Inflação. É o que vai acontecer nesse período na Europa, principalmente por conta da Espanha, que derruba lá quantidades absurdas, toneladas de ouro e prata, cunhando moedas e tudo mais, e os preços vão sendo reajustados com muita frequência, porque tem muito dinheiro circulando, e esse muito dinheiro circulando faz o preço dos produtos subirem e o custo de vida aumentar também. Diante de tudo isso,
Para a gente completar, então a gente tem modelo político, a gente viu aqui, modelo absolutista, justificado por alguns teóricos. Modelo econômico, mercantilismo. E tudo isso dentro de uma sociedade que a gente chama de antigo regime, uma sociedade que mantém uma estrutura que vem lá do feudalismo, que agora só ganha uma nova roupinha, mas que vem lá do feudalismo. Uma sociedade do absolutismo marcada por sociedade de ordens, estamentos ou também chamados de estados. Ou seja, uma sociedade marcada por privilégios. E quais são esses privilégios? Primeiro e segundo estado, nobreza e clero, recebem dos serviços que prestam, portanto, ao Estado e, de modo geral, acabam não trabalhando propriamente, vivem dos luxos que a nobreza e o clero acabam partilhando junto ao rei. Esses luxos todos caem sobre o terceiro estado, os trabalhadores, que acabam sendo aqueles que pagam doses pesadaças de impostos. E dentre os trabalhadores a gente tem camponeses, trabalhadores urbanos, a própria burguesia, a alta burguesia mais rica consegue às vezes pular e ir comprando títulos de nobreza, mas de modo geral, burguesia, trabalhadores urbanos, camponeses, acabam sendo obrigados a trabalhar muito, pagar altas taxas de impostos para manter os luxos de primeiro e segundo estado. E esses luxos são coisas do tipo não precisar pagar impostos, viver de banquetes em banquetes, de festas em festas, dentro dos palácios modernos. Enfim, é isso aí, galera. Aula 13. Espero que tenham gostado. Até a próxima.